Olá, meus queridos, boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de filosofia. Nossa aula de hoje tem como título Desenvolvimento Sustentável e se encontra na página 56. Lembrando que na aula anterior nós refletimos a respeito do tópico, para refletir, que se encontra na página 55, que era um texto cujo título diz Só de Sacanagem, que falava um pouquinho a respeito de como as pessoas podem ser injustas e de como elas podem também ser corruptas, no seu dia a dia. E ficou para vocês as questões para reflexão da página 56. Eu peço que vocês me enviem essa atividade, porque infelizmente ainda não recebi de todos, tá? Tanto dos que estavam em casa fazendo o cronograma, não foram para a escola, para as aulas presenciais, como aqueles que estavam nas aulas presenciais também, ok? Por favor, me enviem a atividade para não atrasar e não acumular atividades para vocês. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Como eu disse antes, se encontra na página 56. É um conteúdo um pouco extenso e nós não iremos concluí-lo na aula de hoje, tá? Nós vamos só dar a introdução, desenvolver aqui o início do conteúdo e na semana que vem nós continuaremos a partir daqui. Então, o título é Desenvolvimento Sustentável. Nós sabemos que a forma como nós, seres humanos, temos e vivemos nesses últimos anos, digamos que seja uma forma insustentável de viver. Nós poluímos, degradamos, destruímos, mais do que a natureza é capaz de se recompor, de se reconstruir. E isso é um ciclo que, infelizmente, está chegando ao final, porque à medida que o tempo passa, o aquecimento global não deixou de existir, somente porque as pessoas deixaram de comentar a respeito, ou porque pouco se fala a respeito. O aquecimento global continua, os desgastes para o solo, para a água, para o ar continuam e nós continuamos destruindo o nosso planeta. E o desenvolvimento sustentável surgiu tanto pela necessidade como também pela urgência de continuar vivendo no nosso planeta de uma forma sustentável, mantendo as mesmas relações que nós temos, só que mudando o nosso jeito de ver o mundo. Nós podemos sim ter uma vida confortável, dispor da tecnologia, sem destruir tanto e sem defasar tanto o meio ambiente. Então, o desenvolvimento sustentável surge exatamente para isso, para tentar contrapor o nosso modelo atual de crescimento, tanto econômico como social, cultural e etc. Então, acompanhem comigo a leitura da página 56. O modelo atual de crescimento econômico gera enormes desequilíbrios, ao passo que é enorme a riqueza produzida no mundo e aperfeiçoam-se as tecnologias da computação e da informação, por exemplo. Por outro lado, a miséria e a degradação ambiental aumentam a cada dia, e essa realidade pode pôr em risco a segurança e a vida da humanidade no futuro. Lembrando que nessa nossa era, muito se falou em tecnologia sobre habitar outros planetas. Vocês muito provavelmente já devem ter visto as reportagens, as notícias falando sobre as expedições a Marte, tentativa de colonizar Marte. Porém, gente, o que se sabe de certeza até hoje, desde que as pesquisas e a tecnologia começou a se desenvolver, é que o único planeta do Sistema Solar capaz de sustentar a vida é o nosso planeta. É o planeta que tem o distanciamento adequado em relação ao Sol, não é tão frio e também não é tão quente por estar ou mais próximo ou mais distante do Sol. Temos água em abundância, mesmo que a água potável infelizmente esteja bem já poluída e degradada, mas a água que nós possuímos no planeta é uma água abundante. Então, os fatores necessários para a vida e o equilíbrio, principalmente ecológico, se encontra aqui no nosso planeta. Infelizmente, como eu disse anteriormente,
a forma como o homem tem se comportado com a natureza desde a descoberta do fogo, quando o homem começou a produzir, por exemplo, aperfeiçoar o uso dos metais, já começou, né, a degradar o meio ambiente. Em troca de quê? Em troca do lucro, visando a economia, visando o ganho de dinheiro, de poder e etc. Continuando, as ações realizadas para satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer as necessidades das futuras gerações, fazem parte do que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Esse conceito visa a integração entre economia, sociedade e meio ambiente. Todos temos que ter o cuidado de não esgotar os recursos naturais de que dispomos para o futuro. Então, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, nós não estamos dizendo que essa geração atual tem que abrir mão de todo o seu conforto, né, de todas as suas regalias, para que a geração futura tenha esses mesmos direitos. Não. Existem atualmente, graças também à tecnologia, aos estudos, ao avanço, existe atualmente diversas formas de nós mantermos o nosso bem-estar, mantermos o nosso conforto, continuarmos fazendo uso da nossa tecnologia, sem necessariamente degradar o nosso planeta, sem destruí-lo e fazendo isso de forma sustentável. Sabemos que os recursos naturais, como água, solo, vegetação e minérios, são finitos, ou seja, eles têm um fim, eles vão acabar, eles não são infinitos, né? Pelo contrário, eles são finitos, eles têm um fim. E são eles que permitem a existência humana, a diversidade biológica e o próprio crescimento econômico. Por isso, é necessário que haja planejamento no uso deles, e que não se permita que o progresso da economia os destrua. Então, gente, nos períodos históricos, por exemplo, podemos citar aqui a primeira Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, o que se pensava naquele momento? Vamos produzir, vamos criar, vamos aumentar a nossa capacidade de lucro, nós vamos ganhar mais, nós vamos ter mais dinheiro. E em prol de toda essa riqueza, começamos a destruir o planeta. Então, nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos o crescimento das empresas, das multinacionais, tivemos a invenção do plástico, que é um material extremamente nocivo para a natureza, que demora anos para se decompor na natureza. E tudo isso está interligado com o quê? No final das contas, o homem estava buscando o quê? O lucro. O homem estava buscando ganhar mais dinheiro, ter mais poder, e não importava de onde vinha a matéria-prima, se essa matéria-prima já estava, né, se esgotando, se era uma matéria-prima que poderia ser renovada ou não. Então, muito da destruição do nosso atual planeta se deve a isso. Outros fatores que a gente também pode citar: superpopulação. Nós crescemos de uma forma muito, entre aspas, desordenada, o crescimento populacional foi muito grande, século XIX, XX e agora século XXI. Então, tudo isso junto, todos esses fatores juntos provocam todo o desgaste que o nosso planeta tem enfrentado nesses últimos dias, anos e séculos. É importante que se reduza o uso de matérias-primas e que se aumente a reutilização de produtos e a reciclagem. Além disso, deve-se dar atenção à gestão correta do lixo, bem como à redução da emissão de gases de efeito estufa. Dentre outras medidas para o desenvolvimento sustentável estão: primeiro, consumo racional da água e dos alimentos. Não é porque nós temos uma grande quantidade de água em casa, por exemplo, que nós podemos pegar a mangueira e lavar a calçada. Nós estamos ali desperdiçando uma água potável que pode servir para as outras pessoas, para nós mesmos, num futuro não muito distante. Então, usar racionalmente a água, e tanto a água como os alimentos, é usar da forma correta. Nós precisamos da água, mas nós não devemos estragá-la, usá-la de forma, usá-la em desperdício, usá-la indiscriminadamente. Então, eu preciso da água para lavar as louças? Preciso. Mas eu preciso dessa água para lavar a calçada?
Aí já é um outro ponto para se analisar. A mesma coisa com os alimentos. Eu preciso me alimentar corretamente, eu preciso consumir todos os nutrientes, proteínas, fibras, mas eu preciso estragar aquele alimento? Eu preciso cozinhar, por exemplo, mais do que eu vou ter condições de comer? Então, tudo isso é consumir racionalmente. É usar realmente só o que você vai precisar, é usar realmente só o que você necessita, usar de forma consciente. Próximo ponto: redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde, preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, diminuição do consumo de energia e uso de fontes energéticas renováveis, como a solar, a eólica e a geotérmica. Inclusive, gente, no final da página 56, vocês estão observando que existe uma ilustração de um imenso painel solar, né, muito bonito, inclusive, que está aí praticando, ou estão, no caso, está absorvendo essa energia solar, que é uma energia renovável, uma energia limpa. Ela é cara? Provavelmente. Provavelmente para o nosso padrão ela é cara, mas é um investimento que dá retorno a longo prazo, né? Inicialmente é mais caro, mas com o passar do tempo acaba se tornando uma fonte até mais barata de energia, principalmente para nós brasileiros que temos sol em quase todos os dias do ano, então é uma energia muito interessante. Industrialização baseada em tecnologias ecologicamente adaptadas, controle da urbanização desordenada e o atendimento das necessidades básicas da população, como educação, saúde, moradia, emprego e etc. Então, dentro do desenvolvimento sustentável, o que é mais interessante nós analisarmos é que esse tipo de desenvolvimento ele não freia o progresso da humanidade, né? Ele não faz com que a humanidade retroceda, que a humanidade abra mão daquilo que já conquistou. Não, nada disso. Nenhum dos benefícios que a humanidade já possui, nada do conforto que as pessoas já possuem precisa ser deixado de lado. O desenvolvimento sustentável, na verdade, busca fazer com que nós, seres humanos, tenhamos uma relação mais equilibrada com o meio ambiente, uma relação mais saudável com o nosso planeta, com o lugar onde nós vivemos, com o ecossistema que nós fazemos parte. Então a busca realmente é pelo equilíbrio. Nós não podemos mais viver no nosso planeta simplesmente sugando aquilo que ele pode nos fornecer, né? Já passou da hora de nós termos consciência em relação às nossas atitudes, principalmente as nossas atitudes voltadas para o nosso meio ambiente. Ok, gente, então essa discussão continuará na semana que vem, presencialmente, em sala, junto com vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aqui a respeito do desenvolvimento sustentável, ok? Na aula de hoje nós não teremos atividade, certo, gente? Então, um abraço para vocês, bom final de semana e até a nossa próxima aula.